Um dia eu partir e não puder mais pedir perdão em vida, que essa carta fale por mim. Uma carta foi encontrada e, segundo fontes não oficiais, foi a Preta Gil quem escreveu para o Bolsonaro. O conteúdo dessa carta é fortíssimo. Havia algo naquela carta que ninguém esperava. Um envelope simples, dobrado com cuidado, escondido entre páginas de um caderno de capa azul. A descoberta foi feita dias após o falecimento de Preta Gil. E o conteúdo abalou até os mais céticos. A cantora, que sempre se posicionou contra Jair Bolsonaro, teria deixado palavras escritas com lágrimas no papel, uma carta de perdão. As primeiras linhas já surpreendiam pela humildade. Se esta carta for encontrada, é porque minha voz já se calou, mas que ela sirva para fazer o que meu orgulho não me permitiu em vida: pedir perdão. Preta começava reconhecendo que sua jornada a levou por caminhos políticos opostos aos de Bolsonaro. Sempre estivemos em lados distintos dessa guerra ideológica, mas a doença me arrancou a arrogância, e no silêncio da dor, aprendi a ouvir. O trecho seguinte mergulhava direto no episódio mais polêmico de sua história com o ex-presidente, o famoso caso do saco de bosta. Segundo internautas, Preta teria zombado da cirurgia de colostomia de Bolsonaro, usando termos escatológicos e cruéis. A frase teria se espalhado em grupos conservadores como símbolo do desprezo da elite artística por um homem que havia sobrevivido a uma facada. Na carta, Preta reconhecia a crueldade. Hoje entendo o peso das palavras que joguei ao vento. Zombar de alguém em sofrimento. Zombar de alguém que quase morreu. É mais do que política. É falta de compaixão. E por isso peço perdão. Ela segue confessando o que muitos só suspeitavam. Fui ensinada a odiar o senhor presidente, a me referir a você como um monstro. Mas jamais me perguntei por que alguém que dizia amar a pátria era tratado como inimigo. O segundo episódio citado foi o do programa CQC, em que Preta fez uma pergunta controversa a Bolsonaro, gerando repercussões por mais de uma década. Naquele dia, no CQC, eu quis constranger. A pergunta foi armada. O cenário foi montado, e o objetivo era só te ridicularizar. Eu participei de uma emboscada e me arrependo disso. Segundo analistas, esse episódio foi um marco de como o sistema midiático tentava destruir a imagem pública de Bolsonaro. Mas para Preta, agora mais frágil, aquilo foi um erro gravíssimo. Eu ajudei a perpetuar um estigma, a te pintar como racista, homofóbico, intolerante, e nunca te ouvi de verdade. Hoje, vejo que fui peça de um jogo sujo. A carta também aborda o atentado sofrido por Bolsonaro em 2018. No dia da facada, eu não orei por você. Eu não desejei sua recuperação. Eu silenciei. E pior, interagi com ironias, curtidas, postagens, frases soltas, tudo muito sutil. Mas hoje, com medo da minha própria morte, entendo o que é sentir a lâmina perto da garganta. Preta reconhecia que zombar da dor alheia era zombar da vida, e que a justiça divina é silenciosa. Deus não dorme. E a dor que senti nos últimos meses foi como um espelho daquilo que desejei ao outro. Em outro trecho, a cantora fala diretamente sobre os filhos de Bolsonaro, frequentemente alvo de suas críticas nas redes. Julguei seus filhos. Chamei de intolerantes, de arrogantes. Disse que a educação deles era baseada no ódio, e eu nem os conhecia. Fui cruel com jovens que só queriam proteger seu pai, e que, diferente de mim, nunca te abandonaram nos piores momentos. Ela lamenta ter atacado a família por puro reflexo ideológico. Hoje, quem me protege são os meus, e sei como dói quando tocam nos nossos com veneno. Por isso, a sua esposa, seus filhos, seu lar, também peço perdão. O texto caminha para o último ponto. A campanha, ele não. Fui uma das vozes mais barulhentas do Armas ele não. Mas no fundo, eu nem sabia o que o senhor realmente pensava. Repeti frases prontas, subi em palcos gritando slogans, usei minha fama como faca. Ela afirma que o movimento foi tomado por raiva e não por amor ao país. Transformamos uma hashtag em arma de destruição. Não combatíamos ideias, combatíamos pessoas. O primeiro bloco da carta termina com um lamento. Morri com a alma em guerra, mas espero que esse papel leve paz a quem feri com palavras. E ao senhor presidente Bolsonaro, que tanto critiquei, hoje digo, admirei sua resiliência, mesmo sem dizer, admirei. No segundo trecho da carta, Preta Gil deixa de lado qualquer tentativa de justificação. A artista se desnuda em arrependimento. Não há floreios nem desculpas. Há apenas confissões duras de alguém que se viu diante da eternidade e compreendeu tardiamente o que realmente importa. Não temo a morte pelo fim. Temo pela colheita do que plantei. E eu plantei zombarias, injustiças, ataques. Agora entendo. Zombar de quem se doa pela pátria é zombar da própria pátria. E eu, que tanto falei de amor,
Cultivei muito ódio em nome de bandeiras que hoje nem sei se representavam algo verdadeiro. Ela relata que nos últimos meses de tratamento passou a rever vídeos antigos de Bolsonaro, discursos ignorados pela grande mídia e até entrevistas que ela mesma desprezou. Ouvir com atenção me fez ver um homem que apanha desde sempre, mas não desiste. Um homem que, ainda que tosco aos olhos da elite, é transparente aos olhos do povo. Preta reconhece que sua bolha cultural e social a impedia de enxergar esse outro Brasil. Lá dentro, éramos instruídos a odiar. Havia prêmios para quem zombasse mais. E eu fui uma das mais aplaudidas. Durante muitos anos, ela viveu rodeada de artistas, influenciadores e produtores que alimentavam uma única narrativa. Qualquer opinião que fugisse do padrão era taxada de ignorante, retrógrada ou até criminosa. A ideia de que o Brasil era dividido entre os iluminados e os toscos era repetida com tanta frequência que se tornava lei nos bastidores da cultura. Mas foi na solidão da doença que as máscaras começaram a cair. Ela se viu isolada daqueles que diziam amá-la. Convites cessaram. Amigos desapareceram. O telefone, antes barulhento, silenciou. E no lugar do eco dos aplausos, ouviu algo novo. Orações. Quando adoeci, vi amigos sumirem. Vi minha luta ser ignorada por alguns que antes batiam no peito dizendo me amar. Mas vi também o povo orando por mim. Gente simples, gente que provavelmente votou no Senhor. E então, entendi. Essa é a mesma gente que ora por sua vida desde 2018. Ela descreve esse momento como uma ruptura interna. Como se a dor física tivesse aberto uma fresta na alma, por onde a verdade entrou. Eu cresci ouvindo que vocês eram nossos inimigos, mas foram vocês que me abraçaram quando mais precisei. Em seus relatos, ela conta que passou a receber cartas anônimas de senhoras do interior, mensagens de voz de pastores, palavras de carinho de seguidores que nunca a viram pessoalmente, mas que pararam o dia para interceder por sua cura. Ela fala da solidão que sentiu, a mesma que, segundo ela, Bolsonaro deve ter sentido após a facada, após os ataques da imprensa, após as traições políticas. Fui abraçada por desconhecidos e abandonada por artistas. E hoje entendo. A fama não é aliança, é vaidade. Com isso, Preta parece tocar num ponto que muitos artistas evitam: a fragilidade das relações no mundo do entretenimento. Quando tudo está bem, há palmas e holofotes. Mas basta a saúde ou a opinião mudar para que o mesmo palco se vire contra você. A carta continua com reflexões espirituais. Preta menciona que durante o tempo em que lutava contra a doença, buscou orientação religiosa. Começou a questionar conceitos que antes zombava. Fui criada para achar graça da fé, mas foi a fé que me segurou. Chegou a ler trechos da Bíblia que antes desprezava. Um dos versículos que mais a tocou foi Romanos 12:20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Chorei lendo isso, porque eu, que sempre preguei tolerância, fui intolerante com quem só queria lutar por suas convicções. E, ironicamente, o homem que eu ajudei a perseguir jamais me atacou diretamente. Nunca me xingou, nunca me desrespeitou. Ela faz uma analogia dolorosa. Enquanto eu era celebrada por ridicularizar, ele era massacrado por resistir. E mesmo assim, se manteve de pé. Eu o observei de longe, e dentro de mim, algo me dizia: ele está certo em algo que eu ainda não entendi. Num gesto simbólico, ela deixa um recado à família Bolsonaro. A seus filhos, peço que não guardem mágoa. A sua esposa, peço que não sinta ódio. A você, Jair, peço que ore por minha alma. Porque hoje, mesmo tarde, eu reconheço. Vocês foram fortes onde eu fui fraca. A profundidade desse trecho surpreendeu até mesmo antigos aliados de Preta Gil. Muitos ficaram em choque com o conteúdo, e alguns preferiram duvidar de sua autoria. Mas familiares próximos, embora discretos, confirmaram que ela havia escrito cartas íntimas nas últimas semanas de vida, e que essa de fato estava entre elas. Preta também escreve sobre como foi usada politicamente por partidos, movimentos e até produtores. Enquanto gritei contra o Senhor, vendi shows, ganhei manchetes, fui aplaudida em premiações. Mas quando adoeci, onde estavam todos? O palco se apagou, as hashtags sumiram, os likes evaporaram, e o que sobrou foi minha consciência. E nela havia sua imagem, de pé, em silêncio, ainda lutando. Nesse trecho, há um tom de confissão e de denúncia. A artista deixa claro que houve um sistema de aproveitamento de sua imagem para ganhos ideológicos, e que no momento em que não servia mais como símbolo de resistência, foi descartada. Foi usada como escudo, mas na guerra real, lutei sozinha. A dureza das palavras confronta diretamente o meio cultural do qual ela mesma fez parte por décadas. A carta termina com um clamor:
Se minha morte servir para alguma coisa, que sirva para lembrar que ninguém é totalmente mal ou totalmente bom, que o diálogo vale mais do que o escárnio, e que a admiração silenciosa que sempre tive pela sua força, hoje eu coloco em palavras. Ela pede que sua história sirva como reflexão para os que ainda estão vivos, para os que vivem de dividir o Brasil em lados opostos. O ódio nos adoece, a arrogância nos isola. Eu descobri isso tarde, mas você, que lê essa carta, ainda tem tempo. O último parágrafo é curto, mas forte. Presidente, que Deus te proteja, que tua missão se cumpra, que sua família siga firme e que você nunca precise perdoar alguém em silêncio como eu precisei ser perdoada. Em nome de tudo que aprendi com a dor, me perdoe. Após a carta vir à tona, ninguém da família Bolsonaro se pronunciou oficialmente, mas grupos conservadores espalharam a mensagem como uma revelação espiritual. Para muitos não importava se era tarde demais, o perdão escrito ainda ecoava como um gesto de humildade. Em igrejas, cultos e vigílias, trechos da carta passaram a ser lidos como exemplo de redenção. Vídeos emocionados circularam nas redes. Gente simples do interior do Brasil comentava: "Ela entendeu antes de partir. Que Deus tenha misericórdia." E assim, a história de Preta Gil, marcada por embates públicos, terminou com o que muitos jamais imaginaram: um pedido de perdão comovente ao homem que ela tanto combateu. Uma carta que talvez não mude o passado, mas muda o legado, porque até os que erraram podem escolher partir com dignidade. E no fim, talvez essa tenha sido sua última canção. A música silenciosa da verdade, que só a alma reconhece quando tudo se cala. Uma canção que não foi gravada em estúdio, mas escrita no coração. Não lançada nas rádios, mas sussurrada nos bastidores da eternidade. E talvez, por trás de toda a dor, a última lição de Preta tenha sido a mais poderosa. A verdade liberta, mesmo quando chega no fim, mesmo quando já não há mais tempo. Porque o perdão, quando é real, atravessa qualquer tempo. E mesmo os que partiram ainda podem ser ouvidos, se a alma estiver em silêncio.